E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos começar mais uma aula de História Geral. Vamos começar a dar início à Idade Média, logo depois da nossa vinheta. Bem galera, antes de começar esse vídeo, gostaria que você acessasse o nosso Instagram, entrasse lá, se inscrevesse, começasse a seguir o Instagram, é @historiafácil_professor_Fernando, tá bom? E é claro, ative o sininho de notificações aí no seu computador, inscreva-se no canal e compartilhe. Tem muita gente que tá passando pelo canal, tá vendo tal, mas lembrando o seguinte, o formato dessas aulas aqui são aulas dedicadas para quem quer estudar. Por isso que a preocupação minha é de passar conteúdo, não é de maneira fácil, fácil, só que quanto mais conteúdo melhor para você poder aprender, para você poder sair bem no seu vestibular, na sua prova do Enem. E hoje iniciamos então uma aula de História Geral com a temática da Idade Média. E vamos falar de quê? Vamos falar primeiramente do Reino dos Francos, especialmente a dinastia Merovígia. Vamos lá? Olha só, o Reino Franco, então, foi o único que conseguiu se consolidar como força política entre os reinos bárbaros. Voltamos um pouquinho a atenção, quem era bárbaros? Bárbaros eram todos aqueles que não eram romanos ou não pertenciam à mesma cultura romana. Entre os grupos bárbaros, podemos dizer que existia os grupos dos germânicos. Desses germânicos eu vou encontrar os francos, eu vou encontrar os anglos, os saxões, os burgúndios, os lombardos, os visigodos e etc. Esses grupos, então, vão ser tribos nômades que irão passar de um território para outro e que não vão se consolidar quanto império nesse momento. Contudo, o Reino Franco vai ser aquele que vai se consolidar quanto um reino, quanto uma força política. Beleza? Outro ponto. As tribos francas foram unificadas ainda no século V, tá? Não foram posteriormente, por Clovis, que empreenderam várias campanhas militares, conseguiram conquistar toda a região da Gália. Então, se você puxar um pouquinho da memória, região da Gália é justamente que é a região ao norte da Península Itálica. Esse monarca fundou a chamada dinastia Merovígia. Então, muitas vezes alunos viram assim, professor, eu não consigo lembrar. Beleza. Dinastia Merovígia começa com o rei Clovis. Clovis essas que se converteu ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, conseguiu ocorrer o quê? Conseguiu ter mais força política, ok? A Igreja Católica, é claro, naquele momento, herança do Império Romano, Igreja Católica Apostólica Romana, aquela igreja naquele momento tinha interesses políticos. E desses interesses, tinha interesse de ter um Estado forte na região da Europa Ocidental, para fazer frente a grupos como os burgúndios e os visigodos, que eram adeptos às suas heresias, ou seja, às suas práticas heréticas, que eram contrárias aos dogmas da Igreja Católica. Contudo, podemos falar que o Reino Merovingio tinha a seguinte organização do Estado, anota aí para não esquecer. Se fundamentou na fidelidade pessoal, naquilo que nós chamamos da tradição germânica, na relação de comitatus. Lembra? Comitatus, relação de dependência. Professor, mas eu ouvi falar disso, que essa relação de dependência vai marcar as relações do feudalismo. Sim, nós estamos vendo a formação dos reinos merovígios e vamos perceber que muitas relações vão estar vinculadas à figura e à formação do feudalismo. Uma delas é o chamado comitatus. O que dizia o comitatus? Comitatus nada mais nada menos que a lealdade de um grupo de guerreiros, ou a lealdade de um guerreiro para outro guerreiro, a um chefe mais velho, por exemplo, e sábio, por um sinal a única instituição sólida dos germânicos, ou seja, comitatus, relação de guerreiro com guerreiro, um guerreiro mais velho com outro guerreiro, considerando o que? O seu tempo de vida, a sua sabedoria. Podemos também caracterizá-lo como forte sentimento de se firmar laços de dependência pessoal. Dependência pessoal, que também se cristianizava nos últimos séculos do Império Romano com a figura do chamado colonato. O colano buscando a proteção de um chefe de Estado para poder alcançar, se proteger das chamadas invasões bárbaras. Ok?
A estrutura política do reino merovingio era vinculada à chamada vassalagem, um outro termo que vai estar constantemente vinculado à Idade Média. Tá? E essa vassalagem poderia ser configurada em 2 níveis, ou vários níveis, 1, 2, 3 níveis. Mas vamos colocar o primeiro nível. Uma relação de vassalagem que poderia ser entre o rei, entre o rei e os proprietários de terra. Em troca de quê? Em troca de auxílio, o rei concedia a chamada benefício. Registre esse nome, que também será herança para a Idade Média. Benefício. O que é benefício? A concessão de terras. A quem? A grandes proprietários. E com isso, aumentando cada vez mais o poder da aristocracia territorial. Só que eu estou falando de uma relação de dependência. Então, se o rei der o benefício a outro aristocrata, esse aristocrata terá como obrigação defender o seu rei, se tornando, então, vassalo desse rei. Portanto, o exército, que não era profissional, compõe-se destes aristocratas, senhores, que tiveram um papel primordial na centralização do poder. Segundo, entre uma relação de vassalagem entre o rei e os seus funcionários, uma certa relação também de dependência. Também em troca de serviços, o rei remunerava os funcionários com benefício. Nesse processo, a concessão territorial ao beneficiário, fosse os grandes proprietários, fosse a corte real. Adquirir então o poder de exercer uma justiça local, cobrança de impostos e multas. Beleza? Fechou? Então nós aprendemos aqui nesse momento comitatus, relação de dependência, que vai gerar a figura da vassalagem, que vai ocorrer através da distribuição de terras, chamada de benefício. Ok? Podemos falar então que o reino merovingio vai ter uma visão patrimonial de quê? De poder. É um aspecto que marcou todo esse estado merovingio. O reino era visto como propriedade privada do rei e assim sendo sujeito às partilhas frequentes entre herdeiros a cada sucessão. Então tem filhos e os filhos vão herdar o trono do pai. As terras reais eram administradas e exploradas pelos chamados prefeitos do palácio ou mojórdomos. Mojórdomos, tá bom? Prefeitos do palácio ou mojórdomos. Indivíduos que foram adquirindo bastante poder ao longo do tempo. Esse prefeito do palácio administrava as terras, governava as terras em nome de quem? Em nome do rei, do seu rei. Com a morte de Clovis, o que aconteceu com todo o reino dele? O reino foi dividido em 4 regiões, com relativa independência. Como mostra o mapinha aí do lado, nós temos aí a Neustria, Austrásia, Aquitânia e a chamada Burgúndia. 4 regiões, ok? Então, dividindo em 4 regiões com a morte de Clovis. No século VII, vai surgir tipos de governo, e são conceitos, anota, são conceitos. Vai surgir os chamados reis indolentes, que exacerbaram a prática de doações territoriais. E que exacerbaram? Exageraram, começaram a doar terras, perdendo pouco a pouco a sua a autoridade. O exército efetivo do poder passou a ser o quê? Está nas mãos dos prefeitos do palácios. Ou seja, esses prefeitos do palácio terão mais poder nesse momento que o rei. Isso vai gerar uma origem, vai gerar uma consequência futura, anos para frente. Que é aquela figura do chamado senhor feudal. E isso foi o que nós vimos hoje, sob a chamada dinastia ou império merovingio. Recapitulando, os merovingios, grupo germânico, fechou. Merovingios eram nada mais nada menos que grupos bárbaros que criou um reino. Segundo, se baseava nas relações de comitatus, relação de dependência entre guerreiros. O rei gerava, para ter essa dependência, chamado benefício, doação de terras, criando uma relação de vassalagem para com seus súditos. Com a morte de Clovis, divisão do território em 4 partes, aumentando o poder dos chamados prefeitos de palácios ou mojórdomos. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Fui!